Então, nossa série Aviva-nos. Aí sim, aí sim. Hoje nós vamos contar sobre algumas histórias de avivamento. Então nós vamos falar sobre 4 principais histórias de grandes avivamentos que tiveram na história. Ficou meio redundante, mas enfim. E eu quero começar aqui. A gente vai ter uma participação especial hoje, hein? Está preparado para isso? Mas eu quero começar contando um pouco sobre o grande avivamento. Ou, ele às vezes pode ser chamado de o primeiro grande despertar, ou despertamento, que aconteceu na Inglaterra. A Inglaterra, praticamente neste local, havia 100 anos que ela tinha sido povoada por um povo cristão, puritano, calvinista, que havia tomado a região da Inglaterra no intuito de ser um povo cristão, construir um país cristão que pensa da mesma forma que constrói um povo que ama a Deus. Deu certo? Deu no começo só. Mas passaram 100 anos, e como nós falamos semana passada, parece que é comum no decorrer da história o homem se perder e precisar de uma intervenção de Deus. Então, praticamente 100 anos depois, um homem chamado Jonathan Edwards, tá no slide aí, não sei se eu estou atrapalhando a visão de vocês, mas tem 4 nomes aí de pessoas que fizeram parte desse grande avivamento da Inglaterra, tá? Então tem Jonathan Edwards, John Wesley, Charles Wesley, que são irmãos, e George Whitefield, ou primos. Agora deu um branco, mas eu acho que são irmãos, é isso, né? Acho que é. Mas são irmãos. Então, são 4 homens que fizeram parte desse grande avivamento, começando um pouco por George Whitefield, Ele começa um movimento de, na verdade, ele fica... Só para vocês entenderem um pouco mais o que estava acontecendo na Inglaterra, a Inglaterra ela chegou a uma frieza espiritual, ao ponto de, teologicamente, eles aceitarem um termo que chama meio termo, na verdade, que é justamente eles aceitarem assim: bom, a pessoa pode batizar o filho dela como cristão, mesmo eles não servindo o evangelho, mas se eles simplesmente aceitarem, tipo assim, falarem que Deus existe, que eles aceitam as doutrinas assim, mas mesmo que eles não vivam, eles podem batizar os filhos deles. Então, eles meio que dobraram o evangelho para o mau caráter humano, certo? Então assim, já que o ser humano não consegue viver o evangelho pleno, então a gente diminui a intensidade do evangelho para que essas pessoas elas possam viver de certa forma dentro do evangelho de igreja hoje. Mas mesmo assim, estava acontecendo, eles estavam num período onde as igrejas estavam frias, havia sermões, muito sermão moral, mas sermões que eram frios, não havia mais vida. E essa era a condição das igrejas da Inglaterra naquele momento. Então, George Whitefield foi um dos caras que se revoltaram com a condição espiritual do momento. Então ele começa um movimento, mas assim, meio que separado, mas eles acabam se conhecendo, todos eles aqui. Mas Jonathan Edwards, ele é um dos principais percursores deste avivamento, porque ele, na sua igreja, ele começa a clamar a Deus para que pessoas chegassem ao arrependimento. Então ele percebeu que estava sendo pouco pregado o juízo, estava sendo pouco pregado o evangelho que fala que há um juízo final, há um julgamento, há um inferno. As pessoas estavam vivendo de forma libertina, como se não existisse um fim desastroso para aqueles que vivem longe de Deus. Então Jonathan Edwards, ele começa a fazer uma pregação
um pouco mais trazendo para o arrependimento, mas apontando o juízo. Então, uma das principais pregações de Jonathan Edwards é Pecadores nas mãos de um Deus irado, onde ele começa a falar, ele começa a trazer uma ilustração de como se o ser humano fosse um inseto pendurado por uma linha em cima de um fogo, e aquela chama uma hora vai consumir completamente aquela linha, e aquele inseto vai ser totalmente queimado. E ali ele traz a ilustração do inferno. No meio daquele sermão, as pessoas agarravam no banco, agarravam nas colunas da igreja, porque eles acharam literalmente que o inferno tinha chegado naquele lugar. Mas ali eles foram tomados por uma consciência do pecado pelo Espírito Santo, e ali começa um movimento do avivamento da Inglaterra, que começa em 1730 e vai mais ou menos em 1760. Tem alguns lugares que você vê que é um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas uma base aí. E ali Jonathan Edwards começa todo esse avivamento, e contemporâneo, junto com esse avivamento, acontece um outro avivamento, que inclusive John Wesley, com 30 anos de idade, ele se converte ao Senhor, converte mesmo, embora ele nasceu cristão, teve experiências poderosas com Deus quando criança. Ele vem pregando o evangelho, mas ele se converte com moravianos. E aí eu vou explicar um pouco mais sobre os moravianos, mas é num barco, ele está no barco, e os moravianos estavam fugindo, estava indo para um lugar de forma missionária, e eles estavam no mesmo barco de John Wesley. Eles estavam numa grande tempestade, todos achavam que ia morrer naquela tempestade. John Wesley estava apavorado, e os moravianos cantando em paz. E John Wesley fica impressionado com isso, fala assim: por que vocês estão tão em paz diante de tanto sofrimento que nós estamos passando aqui? Talvez morreremos. Então os moravianos viram para ele e falam assim: você não crê que Jesus é o teu Salvador? Ele falou assim: sim, Jesus é o Salvador de todo mundo. Aí ele falou assim: mas você crê que Jesus é o teu Salvador? Único, teu? E aí John Wesley cai em si, que ele pregava o evangelho, acreditando que Jesus salvaria toda a terra, mas ele ainda não tinha conhecido Jesus como o Salvador dele. E após ter pregado a muitos num barco, John Wesley se converte a Jesus. Então, mas tudo isso dentro de um grande avivamento na Inglaterra. Ali, né, só para vocês entenderem, quando o Jonathan Edwards começa a pregar, vem pessoas de outras cidades. E o que é marcado por esse avivamento é arrependimento. Pessoas se rendendo a Jesus. Muita gente. Milhares de pessoas se rendendo a Jesus. Milhares de pessoas se rendendo a Jesus. Jonathan Edwards começa a fazer viagens, George Whitefield também, Charles John Wesley também, e eles começam a pregar esse evangelho, que começa a gerar um sopro de arrependimento sobre toda a Nova Inglaterra. E esse é um dos grandes avivamentos que teve, né, mais ou menos em ordem histórica. O outro é dos moravianos. Os moravianos, tá meio ruimzinha a imagem, mas os moravianos, eles moravam na Morávia, né? E eles eram fiéis a Deus, né? Eles tinham linhas teológicas diferentes, mas por conta de uma guerra religiosa até, eles saem da Morávia e eles vão para um território de um homem chamado, um conde, né, chamado Zinzendorf. Zinzendorf, o inglês também, ele pega aqueles moravianos que conheciam a Deus e resolve salvá-los, né, trazê-los esses refugiados de Morávia, e coloca no seu país, que é em Hanhert, sei lá, é por aí. Hanhert. Eu sabia melhor expressar isso aqui, mas não está saindo agora. Mas enfim, então Zinzendorf, conde Zinzendorf, ele pega esses moravianos e começa. Ele era um conde e ele cresce de uma família muito rica, na verdade, né? Ele vem de uma família assim envolvida politicamente. Então ele tem aquele espaço, ele tem aquela região, e esse conde
deixa eu ver aqui, quando ele era criança ainda, com 4 anos de idade, ele se entrega a Jesus e ele declara: querido Salvador, tu és meu e eu serei teu, com 4 anos de idade. E uma das experiências dele, ele vai numa galeria em Düsseldorf, e aí ele vê uma imagem, um quadro de Cristo com uma coroa de espinhos, crucificado, e na parte, uma descrição do quadro estava escrito assim: isso eu tenho feito por ti, o que tu tens feito por mim? E aquele momento, embora Zinzendorf cristão desde pequeno, embora a confissão dele com 4 anos, aquilo realmente marca a vida dele completamente, a ponto de querer fazer diferença na região, na vida de outras pessoas. E aí nesse período, né, após ele voltar, passa alguns anos, ele encontra moravianos, e os moravianos começam a morar ali na região dele, e aí os moravianos, eles começam a discutir teologicamente. Então assim, aquilo que seria um mundo perfeito, não vira um mundo perfeito. Um monte de crente que pensa diferente, não gerou unidade, e aquilo começa a gerar muita confusão, e num momento onde eles estavam todos reunidos, o conde Zinzendorf pegou e falou assim: vamos fazer o seguinte a partir de agora, porque aquilo incomoda o conde. Então ele chega e fala assim: agora vocês vão fazer o seguinte, aquilo que separa vocês a gente vai ignorar, mas aquilo que une vocês a gente vai concordar. E ali naquela reunião, deixa eu ver, acho que tem uma frase aqui, no dia 13 de agosto de 1727, tem essa frase aí, acho que eu deixei, se quiser soltar ela já. Ele fala assim, o conde, ele descreve aquilo que acontece, né? Ele fala assim: o Salvador permitiu que o espírito de quem até então nós não tínhamos nenhuma experiência ou conhecimento viesse até nós. Até agora nós tínhamos sido líderes e ajudadores. Agora o próprio Espírito Santo tomou total controle de tudo e de todos. Isso foi uma descrição da reunião. A falta de entendimento daquilo que o Espírito Santo é, de repente cai sobre eles. Eles começam a mover assim do Espírito Santo, pessoas caindo, e daquele momento começa a nascer uma torre de oração que dura 100 anos, e os moravianos são tomados por um senso de pregar o Evangelho, e ali nasce o maior avivamento missionário transcultural, que começa a sair do país. Então os moravianos são os pioneiros avivalistas que começaram as missões transculturais. Mas eles não foram eles que deram estrutura para essa missão. Eles simplesmente foram tomados por Deus, por um amor, por um desespero por almas, que fizeram eles saírem do país deles. Aí eles começaram a sair e começaram a pregar para escravos, pregar para todos os povos. Eles foram para a Europa, eles foram para todas as regiões para pregar este evangelho. Então, os moravianos, eles recebem um avivamento assim. Eles são tomados por Deus, e aí Deus, ele joga eles para fora, pelo mundo todo. Eles começam a pregar este evangelho do arrependimento, mas que também vem com o poder de Deus, cheio do Espírito Santo. E esse período é no mesmo período que está rolando o avivamento na Inglaterra, com John Wesley, Jonathan Edwards, enfim, e aí vai, né? Então Deus, ele fez algo extraordinário, né? E eu deixei aí 100 anos, mas fala sobre a ação missionária, ela termina antes, mas a torre de oração, ela dura durante 100 anos, sem cessar, 24 horas de oração sem parar durante 100 anos. Você consegue imaginar isso? Que não parou, aquela torre não parou nenhum minuto de haver oração durante 100 anos. 3 da manhã, 2 da manhã, 1, 5, 6, 7, 24 horas, oração.
marcados completamente por isso. Então, existem várias histórias de moravianos. Uma das mais conhecidas fala de 2 irmãos moravianos que eles se colocam como escravos para salvar uma ilha de escravos, né? Então, tudo isso vem desse mover. E uma coisa que eu quero comentar aqui, importante, antes de chamar alguém que vai dar continuidade nas histórias aqui, alguém muito especial, mas às vezes a gente ouve sobre missão transcultural, missões, e a gente fica empolgado em sair do país, ir na África, ir na Disney, né? Tem gente que gosta da missão na Disney. Mas entenda o que estava acontecendo aqui. Todo o país deles, toda a região deles estava tomada pela presença de Deus. Você entende? Então, tipo assim, o lugar que era para ser alcançado por Deus já tinha sido tomado por Deus, todo lugar. Então eles não tinham para quem pregar ali. Então o Senhor leva eles para fora e leva eles a pregar o evangelho em outro lugar. Agora, a minha pergunta, isso assim, não estou falando que não pode ter um chamado missionário, transcultural, não estou falando isso. Só que assim, será que nós alcançamos no nosso bairro? Será que nós estamos vivenciando um Brasil, Guarulhos, sendo tomado pela presença de Deus, para a gente começar a pensar no evangelho chegar em outros lugares? Eu creio que nós precisamos ser totalmente, começar a sonhar com o nosso país rendido a Jesus. Entende? Sim ou não? Nós precisamos começar a sonhar com Guarulhos totalmente tomado por Jesus. Falar assim, você sair e falar assim, não tenho para quem pregar. Já pensou? Já pensou isso? É isso, moravianos viveram isso. Há uma graça de Deus, poder do Espírito Santo foi derramado sobre eles. E nós devemos desejar isso, ansiar por isso, falar, Jesus, faz na nossa geração, faz conosco. Amém? Eu quero chamar o Robert vai contar mais 2 histórias. Aê! Valeu, Udi. Eu sou uma pessoa muito especial, desculpa. É a terceira pessoa que fala isso pra mim. A primeira foi minha mãe, a segunda foi a Lete, e agora o Hudson. Me senti muito amado. Cadê o Nicolas? Ô, Nicolas, você me deu uma esperança tão grande que você falou que ia ensinar a diminuir o preço da água, da luz. Poxa, eu estava anotando ali, eu falei, cara, era isso que Deus precisava falar comigo hoje no culto. Estou fazendo piada que eu estou nervoso, tá? Bom, eu vou continuar contando, né, na verdade, sobre 2 avivamentos. O primeiro é sobre o avivamento no país de Gales. E não tem imagem, eu acho, porque eu não sou tão incrível quanto o Hudson, eu não trouxe imagem. Ah, mas não foi eu, tá? Não foi eu, foi pensado por ele. E o outro é sobre a Rua Azusa, eu acho que talvez seja o mais conhecido, né? E eu queria dizer para vocês que, na verdade, isso aqui é um recorte do que aconteceu. Então, por exemplo, sobre o avivamento no país de Gales, se você é como eu, que gosta de ouvir bastante, tem um audiobook do livro no YouTube, completo. É menos de 1 hora, você consegue ouvir. Então, para quem corre, faz aí academia, ou se você trampa home lá, você fica com seu fonezinho, em menos de 1 hora. Se você escutar no 1.5 igual eu, então, 30 minutos você vai conseguir ouvir toda a história com mais detalhes. Mas sobre o avivamento do país de Gales, a gente vai falar de um cara específico, que é o Evan Roberts, meu xará. Mas eu quero começar com uma pergunta para vocês. Eu queria perguntar se vocês acreditam que o Senhor pode nos enviar 100.000 almas, 100.000 pessoas nesse lugar. Vocês acreditam mesmo? Será que vocês acreditam de verdade? Não sei. Essa foi a pergunta que Evan fez para um dos amigos dele, depois que ele teve uma visão. E ele fala assim sobre a visão. Acabei de ter uma visão de todo o país de Gales sendo elevado aos céus. Estamos para ver o maior avivamento que esse país já experimentou. O Espírito Santo está chegando, precisamos estar prontos. E eu fiquei pensando sendo bem sincero assim no meu coração, se eu acreditaria nessa oração. Tipo assim, ou se algum de nós teria essa visão sobre Guarulhos.
sabe? Tem vindo o avivamento mais importante do nosso país. A gente precisa estar pronto. Eu jogo essa pergunta para vocês porque eu de verdade, lendo um pouco mais essa semana sobre os avivamentos, eu me sinto extremamente apático com o meu evangelho, mano. De verdade. Mas vamos lá. Roberts tem essa visão. E qual que era o contexto do país de Gales? O país de Gales está ali coladinho na Inglaterra, é um país bem pequenininho. E ele morava como se fosse é uma península que fala, mas é como se fosse uma cidadezinha bem pequena, com muitas minas de carvão. O pai dele trabalhava numa dessas minas, ele trabalhou numa dessas minas, ainda adolescente, teve algumas experiências. Mas eu trago esse contexto para vocês entenderem que esse cara saiu de um lugar comum. Ele não era ninguém especial. E aí o que acontece também com o contexto da Europa, como o Hudson falou do primeiro avivamento, a Europa estava de novo, depois de um avivamento, passando pela mesma frieza espiritual. A diferença é que nesse momento, os seminários, a teologia era boa, as pregações eram boas, os seminários existiam, mas faltava paixão. No livro, inclusive, descreve dessa forma, que faltava paixão para aquele povo. Os cristãos daquela época tinham uma boa bagagem teológica, mas não tinham fogo nem fome por Deus. E é nesse contexto que Evans se levanta, certo? O que está acontecendo com ele é mais ou menos o seguinte. Deixa eu me achar aqui. Após uma reunião em que ele foi impactado por uma oração de arrependimento, que é algo que a gente vai ver sempre acompanhando os grandes avivamentos. É por isso que a gente orou sobre isso no começo hoje. Essa tem sido a minha oração nessa semana, enquanto eu lia isso. Uma oração de fato por nos arrepender. Enquanto ele foi impactado por uma oração de arrependimento que dizia: Senhor, dobra-nos. O significado dessa palavra em galês é derreter, moldar, dar forma, quebrantar. É literalmente uma oração que fala: Senhor, me quebra, me molda na sua vontade. Ele foi impactado ao ver uma pessoa fazendo essa oração. Ele começa a repetir essa oração para Deus. E nisso ele estava, quando ele vê essa oração, é como se você tivesse visitado uma outra igreja. Então, sei lá, você foi visitar um culto aqui que estava acontecendo, e você viu uma pessoa fazendo essa oração te impactou. E quando você volta para sua casa, Evans pede para o pastor dele se ele podia começar uma sala de oração. Basicamente como a gente faz aqui, né? Uma sala de oração. O pastor dele deixa ele fazer esse momento de oração. E ele faz isso num pós-culto. É como se eu chegasse hoje depois do MAG e falasse: tem alguém que quer ficar aqui comigo orando? Depois que o culto acabar? E ficaram 17 pessoas com ele. E para essas 17 pessoas ele contou aquilo que Deus tinha falado para ele. A visão do avivamento. Ele orava para que o Senhor entregasse o país de Gales. E essas pessoas ficaram num dia, elas voltaram num outro. E essa reunião, o Senhor começou a se manifestar poderosamente naquelas reuniões diariamente. E mais pessoas iam chegando. E aquele lugar que começou com 17 pessoas estava lotado de pessoas experimentando algo sobrenatural de Deus. Amém? Amém mesmo? Eu acho que a vida de vocês está tão apática quanto a minha. Existiam 4 pilares que Evans trazia nessa reunião. Que era o pilar onde eles estruturavam aquilo que eles estavam vivendo. O primeiro é: arrependam-se dos seus pecados. O segundo: perdoe e acerte qualquer diferença que você tem com alguém. Então é como se a gente fosse começar o culto hoje, e além da oração de arrependimento que a gente fez, você precisasse acertar aquelas pessoas que têm mágoa, ou você não perdoou, ou você não liberou perdão. O terceiro: obedeça ao Espírito Santo imediatamente. E o quarto: confesse a Jesus publicamente como estilo de vida. E de outubro de 1904 a 1905, o país de Gales foi impactado por um grande avivamento que influenciou em várias esferas da sociedade. E aí eu vou ler com você o resultado dessa sala de oração.
Eu vou falar sala de oração porque eu acho que é mais fácil para a gente entender de onde começou. É como se esse grupo de oração que a gente faz antes do MAG impactasse toda a nossa cidade de São Paulo. Bom, nos primeiros 6 meses de avivamento, mais de 100 mil conversões a Jesus Cristo aconteceu. Vocês estão aí mesmo? Durante o avivamento, a diminuição dos crimes foi tão grande que a demanda da polícia diminuiu, a ponto que eles descrevem que os policiais apenas precisavam observar o ir e vir das pessoas para participar das reuniões. Bares, teatros e cinemas foram fechados. Foi o maior ápice de vendas de Bíblia naquele lugar, a ponto que a convenção que produzia essas Bíblias não davam conta de entregar todos os pedidos possíveis naquele país. Os horários de funcionamento dos comércios mudaram, pois não haviam clientes. É como se esse shopping aqui na nossa frente fechasse, porque ninguém estava no shopping, porque todas as pessoas estavam orando no país. Vocês estão começando a entender do que eu estou falando. Os jornais e a mídia da época falavam sobre o avivamento. É como se o Instagram de Guarulhos falasse sobre o que estivesse acontecendo aqui. É como o Jornal da Globo, o Jornal Nacional, compartilhasse o que nós estivéssemos vivendo para toda a mídia. Os jogos, o futebol, o esporte deles foi parado porque os jogadores se converteram. As pessoas que iam assistir os jogos não iam para os jogos porque elas estavam na reunião. É como se tivesse um jogo amanhã, domingo, Corinthians e Palmeiras, e o jogo não acontecesse porque o Cássio estava na reunião de oração. É sobre isso que os galeses estavam vivendo. É como se a torcida lá da Gaviões da Fiel não estivesse lá gritando pelo Corinthians, porque a torcida inteira tinha sido impactada pelo avivamento que estava acontecendo naquele país. E aquela torcida estava dentro de uma sala de oração. Amém? O avivamento no país de Gales influenciou também o avivamento da Rua Azusa, que é o que eu vou falar agora. Mas eu queria falar uma coisa para vocês sobre isso. O avivamento começou de um encontro de oração simples e comum, numa cidade simples e comum, por conta de um jovem que buscou a Deus fervorosamente. Evan Roberts, eu não sei de onde eu tirei Edwards, pelo amor de Deus. Eu estou falando tão bonitinho, estou confundindo o nome. Mas o Roberts, ele tinha 26 anos. 26 anos. É como se o JV, meu parceiro ali que tem 26 anos, chegasse nessa igreja e começasse a influenciar num avivamento no nosso país inteiro. Eu estou falando de uma pessoa de 26 anos. Quantos aqui tem 25, 26, por aí? Poderia ser você. As pessoas começavam a chegar no culto e o culto não estava preparado. Não tinham grandes pregadores, não era divulgado os lugares de culto. As pessoas apenas chegavam, eles não iam atrás de ver o pregador Evan Roberts, eles iam porque eles tinham algo para entregar para o Senhor naquele lugar. E no livro fala da importância que Roberts dava em não aparecer. E não necessariamente ser ele que estava pregando, mas literalmente, eu acho que essa é uma das características dos avivamentos, é que o Espírito Santo tinha liberdade para conduzir todos aqueles momentos de oração. Amém? Esse é o avivamento do país de Gales. Amém. Agora o avivamento da Rua Azusa. Provavelmente a maioria aqui foi assistir o CNC lá, teve a peça sobre o Rua Azusa. Alguém foi? Tá bom, foi uma galera. Então é sobre isso que eu vou falar, sobre essa peça que você foi assistir. Eu fui assistir, é muito boa. E de novo é um recorte. Também tem um documentário no YouTube completo sobre esse avivamento. Certo? É importante que nós estamos movendo o nosso culto com um tema. Tira um tempinho da sua semana, escuta, vê o documentário, vale a pena. Eu vou falar sobre William Seymour, que é a figura principal, né? Mas, de novo, existe um contexto por trás desse avivamento, existem pessoas orando, existem outros personagens importantes para isso acontecer. Mas vamos lá para o contexto. O contexto agora é na América, nos Estados Unidos, e é um contexto extremamente racista.
estava acontecendo uma guerra civil entre os estados do norte, que eram a favor do fim da escravidão, e os estados do sul, que era contra o fim da escravidão. E depois dessa guerra civil, tem um grande momento de segregação, ou seja, uma divisão entre lugares para brancos e lugares para pretos. É isso que está acontecendo nessa época nos Estados Unidos. O William é um cara negro, descendente de escravos dessa guerra civil, escravos que foram libertos, nesse momento. E ele, adulto, decide participar como se fosse de uma faculdade de teologia, porém, ele não pode participar das aulas, ele não pode entrar na sala de aula. Ele tem que assistir todas as aulas. É como se você tivesse que assistir todas as aulas da sua faculdade do lado de fora da sala, sentado numa cadeira e só ouvindo o que o professor tinha para falar, sem interagir, sem poder estar com seus colegas, sem poder participar do mesmo ambiente. Era isso que estava acontecendo com ele, certo? Ele faz essa faculdade já tinha uma direção dentro de princípios e de uma visão de avivamento. E ele é enviado para Los Angeles para pastorear uma igreja. E ele leva com ele os ensinamentos desse avivamento. Ele compartilha sobre o Espírito Santo. Então, provavelmente, por ele ter uma doutrina não tão tradicional para aquele lugar, e também por ele ser negro, ele é excluído dessa comunidade. Então, ele é mandado embora dessa igreja. A congregação expulsa ele. Um membro da igreja acolhe ele numa casa. Ele vive por ali porque ele não tem como voltar para o lugar da onde ele veio. E nesse tempo que ele passa nessa casa, ele ora durante 7 horas por dia. Isso foi uma das outras coisas que me impactou quando eu disse que o meu evangelho talvez está apático. É o tanto de tempo que eu gasto com Deus, assim, de fato, de verdade. Ele orava 7 horas por dia, pedindo o batismo no Espírito Santo. E como no país de Gales, numa reunião simples e comum, o Espírito Santo se manifestou em uma casa na rua Bonnie Bray, número 214. É como se fosse uma célula. É como se você estivesse na sua célula reunida numa casa e a presença de Deus se manifestasse de uma forma tão sobrenatural que aquilo começasse a impactar toda aquela cidade. Bom, vou ler para vocês um relato oficial de uma das pessoas que participaram dessa reunião. Eles gritavam durante 3 dias e 3 noites. Era Páscoa. As pessoas vinham de todos os lugares. No dia seguinte, era impossível chegar até a casa. Quando as pessoas entravam, elas caíam debaixo do poder de Deus. A cidade inteira foi tocada. Eles gritavam até as fundações da casa cederem. Mas ninguém foi ferido. Deus guardou a todos. Durante esses dias, muitos recebiam o batismo pelo Espírito Santo. Os doentes eram curados. Os pecadores foram salvos assim que entraram na casa. A casa já não suportava tantas pessoas. Então havia um prédio abandonado, uma ex-igreja, que estava fechada na Rua Azusa. Aí então na Rua Azusa. Um púlpito simples de restos de madeira. E no dia 14 de abril de 1906 aconteceu o primeiro culto. Novamente, não havia liturgia nem grandes pregadores. Assim como no avivamento no país de Gales, o Espírito Santo conduzia as reuniões e aquilo que havia de acontecer. Amém. E aí há vários relatos sobre as manifestações naquele lugar. O principal dela era as pessoas sendo batizadas e falando em línguas, mas existe alguns relatos de uma mulher que depois se tornou a esposa do Seymour, e ela está no meio da reunião, naquela casa, antes de ir para a Rua Azusa, e ela, tomada pelo Espírito Santo, começa a tocar um piano e a cantar, sem nunca ter feito aula de piano. E ela conduz aquele lugar. Inclusive a casa onde aconteceu esse avivamento, hoje é como se fosse um patrimônio histórico ali, um museu. O piano que ela tocou lá, que ela foi usada por Deus, está naquele lugar ainda, o piano original. Existe um outro relato em que uma parede da reunião ficou lotada de muletas e objetos que serviam para a galera se locomover, cadeiras de rodas, etc. Porque as pessoas eram curadas assim em quantidades absurdas. Existe relato de que a presença de Deus era tão forte naquele lugar que a quarteirões de distância, antes de você chegar mesmo na Rua Azusa, era possível sentir o poder de Deus. É como se você estivesse chegando ali no shopping e você já tivesse sido impactado pela presença que estava tomando aquele lugar.
E para encerrar, o avivamento durou 3 anos. O avivamento foi fundamental para todo um movimento que a gente conhece como um movimento pentecostal. Então, se você se considera pentecostal, se você fala em línguas, você é influência direta desse avivamento que aconteceu na Rua Azusa. Em 2 anos de avivamento, mais de 50 países foram influenciados, e essa visão sobre um poder sobrenatural de Deus, um avivamento chegou nesses lugares. Foi a partir daí que foi criada a Assembleia de Deus. Então saíram de lá do Rua Azusa, saíram pessoas que inauguraram e começaram a Assembleia de Deus aqui no Brasil e em outros países. E nós somos influenciados direto por esse avivamento. Se nós temos liberdade hoje de experimentar os dons de Deus, é porque uma pessoa um dia orava e pedia o batismo no Espírito Santo. E o Senhor ouviu ele. E o Senhor inundou uma cidade inteira, curou muitas pessoas, enviou muitos missionários. E hoje a gente pode chegar nesse culto e de fato experimentar aquilo que o Senhor tem para nós. Quando eu digo para vocês que às vezes eu sinto muitas vezes que eu estou vivendo um evangelho apático, é porque quando eu chego nessa igreja e eu percebo que eu não entrego tudo que eu podia, que eu não experimento aquilo que Deus está fazendo nesse lugar. Quando eu leio isso, quando eu leio Atos, quando eu leio aquilo que o Senhor fez na palavra, e eu vejo quão distante que eu estou disso, eu percebo quanto o meu coração está apático. E não é para eu terminar para baixo, não. É pelo contrário, para que a gente entenda que o Senhor pode fazer de novo hoje. O Senhor pode fazer de um lugar simples lá na sua célula. O Senhor pode fazer aqui no culto. O Senhor pode fazer com você, jovem, porque foi assim que Ele fez nos outros. Em nome de Jesus, que o nosso coração, e eu sou o primeiro, que o nosso coração entenda isso. E durante esse mês que a gente for falar de avivamento, que a gente experimente disso, em nome de Jesus. Amém. Aí, glória a Deus. Vocês curtiram? Isso aqui é o que Deus faz com uma nação, com um povo que começa a orar de verdade. Você sabia que os maiores avivamentos aconteceram com poucas mãos que trabalharam? Embora tenha alguns nomes de destaque aqui, há outras pessoas que estão envolvidas com isso, mas são poucos homens e mulheres que trabalharam. E quando eu digo trabalharam, gastaram tempo em oração, vieram na sala de oração, oraram, clamaram, não por uma oração de próprio interesse. Não, Senhor, abençoa que eu tenho uma casa. Não foi essa oração. Senhor, eu quero um carro. Não foi essa oração. Homens e mulheres que choraram diante da presença de Deus. Homens e mulheres que gastaram as suas horas de sono diante de Deus para ver uma nação rendida a Jesus. E é disso que eu quero falar hoje. Com todas essas histórias, a gente pode tirar muitas lições, mas eu quero falar sobre a importância da oração. Antes disso, eu quero ler algumas frases aqui, separei algumas frases. John Wesley, tem uma primeira frase de John Wesley, diz assim: eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. Uma das frases dele. Próxima: todo cristão deve estar pronto para morrer ou para pregar. Pode passar. Dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Ponha fogo no seu sermão, ou ponha seu sermão no fogo. Isso ele fala a respeito de oração, tá? Nós podemos levantar uma geração que saiba cantar, tocar, dançar e pregar muito bem. Porém, se não soubermos levantar uma geração que saiba orar, seremos um povo sem a presença de Deus. Isso aqui significa que talvez a gente pode estar fazendo vários shows aqui, apresentando com maior excelência, e que não deve ser desconsiderado a excelência do trabalho ao Senhor. Mas sem a oração, não
vai ter presença de Deus. Se esse ministério não estiver sendo regado em oração, nós não veremos frutos. Se uma célula não estiver sendo regada em oração, não haverá frutos. Vocês entendem que a gente pode construir vários métodos? A gente pode fazer, sei lá, na célula, a noite da batata frita com um prêmio de não sei o quê. Mano, é demais fazer isso. Mas sem oração, não tem fruto. Não tem fruto. Nós precisamos aprender a pagar preços em oração. Pagar preço em oração. Nós precisamos aumentar o nosso tempo de oração. E quando eu falo oração, não é o diariamente, já considero ser o mínimo. Mas a gente gastar tempo em oração. Tempo em oração. Eu estou lendo um livro, provavelmente semana que vem eu trago algumas frases dele. Mas ele diz o seguinte: um pregador que não gasta pelo menos 2 horas em oração por dia não é digno de tal função. Não é digno. Então nós precisamos orar, gente. Se nós queremos viver algo extraordinário em Deus, nós precisamos considerar a oração como uma das primícias disso. Certo? O próximo, eu quero ler 2 frases de Jonathan Edwards. Está aí, ó. A oração é uma expressão de fé tão natural como a respiração é a expressão de vida. A terra é o único inferno que os cristãos experimentarão, e é o único céu que os não cristãos experimentarão. Sacaram isso? O único inferno que um cristão vai experimentar é a terra, do jeito que está vivendo agora. Mas o único céu que pessoas que não conhecem a Deus vão experimentar é a terra. Porque o que tem para eles é muito pior. Por isso que precisa nascer no nosso coração um clamor, para que Deus nos faça olhar para pessoas perdidas como nós não estamos enxergando. Nós precisamos de um clamor, gente. Há um senso de urgência. Nós estamos nos aproximando do fim. Confia nisso que eu estou te falando. Nós nos aproximamos. Nós precisamos começar a levantar uma urgência para resgatar pessoas. Chorar por pessoas. Inclusive, não sei se na sua célula você foi desafiado, mas nós fizemos uma oração de ontem para hoje às 3 da manhã. E nós listamos uma quantidade enorme de nome de pessoas que nós oramos para que sejam impactadas pelo Evangelho de Cristo. Eu fiz uma conta, tinha 72 nomes naquele lugar. E nós oramos por aquelas pessoas. Nessa madrugada, muitos líderes que estão aí estavam orando de madrugada, 3 horas da manhã, juntamente com a gente, por pessoas. Porque nós queremos ver Jesus fazer de novo um avivamento no nosso período. Mas nós precisamos começar a chorar por pessoas. Esse é o princípio. Próximo que eu quero ler aqui, Conde Zinzendorf, tem algumas aí, tá? Então, ó, eu tenho uma paixão, é Jesus, só Jesus. Salvador permitiu que o Espírito... isso aqui eu já li, pode passar? Eu estou destinado pelo Senhor a proclamar a mensagem da morte e do sangue de Jesus, não com sabedoria humana, mas com divino poder, considerando minhas próprias consequências pessoais, porque ele era um conde, ele tinha envolvimento político, então ele estava abrindo mão de tudo isso, ele não está nem aí para o cargo que ele está, ele queria ver Cristo sendo pregado, amém? Eu estou indo para o meu Salvador. Essa frase aqui foi uma das últimas coisas que ele falou antes dele morrer. Eu estou indo para o meu Salvador. Eu estou pronto. Não há nada que possa me impedir agora. Eu não consigo dizer o quanto eu amo vocês. Quem teria acreditado que a oração de Cristo, que todos sejam um, em João 17:11, poderia ter sido tão surpreendentemente cumprida entre nós? Eu só pedi pelos primeiros frutos entre os pagãos, e milhares têm sido me dado. Não estamos nós como no céu?
Não vivemos nós como anjos? O Senhor e os teus servos entendem um ao outro. Eu estou pronto. O cara que gastou a vida para ver Jesus pregado. E é isso, é a vida de Cristo, irmãos. A vida de Cristo precisa correr nas nossas veias. E a gente não pode mais olhar as pessoas como nós temos olhado. Há um desespero. Nós precisamos deixar esse desespero tomar o nosso coração. Há pessoas se perdendo completamente, achando que aquilo que elas fazem estão trazendo boas recompensas para elas. Mas na verdade, existe um único caminho que pode levar a gente a uma vida completa em Deus. É Jesus. Jesus é essa pessoa. Não sei se tem mais uma. Tem mais uma. Esse Matthew Henry, ele é um contemporâneo dos moravianos também. E é uma frase que ele fala a respeito do conde Zinzendorf. Quando Deus quer usar de misericórdia com o seu povo, a primeira coisa que ele faz é colocá-los em oração. Esse é o princípio. Se a gente não acordar para isso, eu vou falar para vocês, as células não vão mudar, o MAG não vai mudar, a gente vai continuar sendo uma igreja, mais uma igreja. Mais uma igreja. Mas eu não me conformo com isso, gente. Você se conforma? Você está conformado? Você está conformado com a quantidade de pessoas que está aqui hoje? Está conformado com a quantidade de pessoas que está na sua célula? Eu acho que nós precisamos deixar Jesus fazer. Tem mais uma frase de William Seymour aí. Qualquer homem que é salvo e santificado pode sentir o fogo ardendo em seu coração quando invoca o nome de Jesus. Fala a respeito da oração também. Qualquer um que... E aí ele está falando isso porque existia uma frieza espiritual na época também, onde se falava muito de Jesus, onde o que ele está querendo dizer é que aqueles que estavam falando de Jesus não eram salvos e santificados, porque qualquer um que tem essa salvação, essa santificação, o coração queima quando começa a orar. Entende? Então nós precisamos fazer isso, gente. Nós precisamos ir para este lugar de oração. Eu quero encerrar com 2 versículos. Um está em Marcos, capítulo 1, verso 35. Jesus... E levantando-se de manhã, esse é Jesus, tá? Levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto. E ali orava. Outras versões falam, e levantando de madrugada, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Próximo texto, Provérbios 8:17. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Sabe, Jesus ele tem nos chamado para este lugar de oração. Às vezes quando a gente lê a história de Jesus nos evangelhos, nós vemos a descrição de muitos milagres e muitos feitos. Mas na verdade tudo isso é uma resposta do tempo que Jesus passava em oração. Aquela primeira frase de Marcos capítulo 1, verso 35, aquele primeiro texto que eu passei, você vai ver no Evangelho muito a respeito disso. Há vários momentos que Jesus se retirava para orar, e ele se retirava para orar pelas madrugadas. Provavelmente era na quarta vigília da noite, que essa quarta vigília da noite, quando você lê isso na Bíblia, ele está apontando no período entre as 3 e 6 da manhã. Provavelmente as maiores revelações bíblicas que aconteceram, como Jacó, a escada de Jacó, como Abraão, quando sai para ver as estrelas, provavelmente era esse período de 3 e 6 da manhã, a quarta vigília da noite. As maiores revelações do homem com Deus geralmente acontecem nesse período. Não que Deus não possa se revelar em outros horários, mas se você estudar a Bíblia afinco se você olhar para este lugar, você vai ver que há muitos homens de Deus presenciaram
uma revelação poderosa de Deus nesse período. Provavelmente esse período também, quando eles estavam no Monte da Transfiguração. Pedro, Tiago e João. Viu Moisés, viu Elias e Jesus transfigurado. Provavelmente esse período. O Senhor quer nos chamar para este lugar de oração. Jesus, ele inicia o ministério. Antes de iniciar, na verdade, ele passa 40 dias no deserto, orando. Qual a importância da oração para nós? Onde ela está no nosso dia? Quanto tempo nós gastamos em oração? Quanto tempo nós choramos por pessoas? Quanto que é a nossa oração, se a gente for balancear, quanto que o tempo dela está gastando, nós estamos orando por aquilo que nós queremos receber, e o quanto nós estamos orando por aquilo que interessa ao coração de Deus? Com a igreja, com pessoas. Você consegue medir isso agora? Você consegue olhar e falar assim, quantos por cento da minha oração tem a ver comigo e quanto por cento tem a ver com o ministério de Jesus, com o evangelho de Cristo? E eu falo isso não como o melhor. Eu creio que o Senhor, ele precisa mudar muita coisa em mim. E eu preciso gastar mais tempo em oração. Eu quero isso. Mas para a gente viver isso que nós estamos... As histórias que nós ouvimos, elas servem de inspiração, mas ela traz aprendizado. O maior dos avivamentos que nós vimos aqui, o maior de todos, considerado o maior avivamento que teve desses aqui, é o do país de Gales. Sabe quanto tempo durou? De 1 a 2 anos. Pouco tempo. Se foi. Todo aquele mover que em 6 meses se cumpriu, de 1 a 2 anos, foi embora. Acabou. Nós precisamos estar preparados para um avivamento. E o estar preparado não é só tempo de oração, mas tempo de relacionamento com a palavra de Deus. O que perdura um avivamento é o quanto nós conhecemos o coração de Deus biblicamente. Porque de emoções, daquilo que, mas o Senhor me disse, e aquilo que não está na sua palavra, existe um mundo entre isso. Nós precisamos ouvir a Deus, orar, nos debruçar, receber revelação de Deus. Mas nós devemos olhar para a sua palavra. E a palavra dele precisa ser base para toda a nossa história. Se Deus ele vier em poucos dias, por quanto tempo nós fazemos que esse avivamento dure? Com aquilo que nós conhecemos a respeito da tua palavra. Nós precisamos disso, amigos. Eu creio que nós estamos perto de viver algo extraordinário, mas o lugar que hoje Jesus está chamando eu e você é para um lugar de oração e de entrega. Se coloque de pé comigo. Vamos praticar isso. Vamos começar aqui agora. Fechar os nossos olhos, a gente começar a deixar Jesus queimar o nosso coração. Não só por um avivamento por avivamento, não é um barulho que nós queremos. Nós queremos Jesus. Nós queremos ver pessoas sendo batizadas, nós queremos ver testemunhos de pessoas dizendo que Jesus está mudando a forma dela de viver. É isso que nós queremos. Nós queremos ver pessoas esperadas para encontrar Jesus. Mas começa agora, nós precisamos clamar por isso.
nada que nós podemos fazer pode substituir nosso tempo de oração. Nada vai cobrir isso. É como se fosse de um pai para um filho. O dinheiro e os presentes não podem substituir a presença dele. Jamais vai fazer isso. O filho nunca vai ficar satisfeito com presentes e dinheiro em relação à presença do seu pai. Nada vai substituir. Você pode ter diplomas, você pode ter muito conhecimento, mas nada substitui seu tempo de oração. Você não consegue pagar com outra coisa. Entende isso que eu estou falando? Não dá para a gente se mover sem isso. Então a chamada nessa noite, para que a gente comece a clamar a Jesus, para que nós venhamos começar a ter sede por essa presença, mas para que o Senhor batize-nos com um desespero por almas, um desespero por pessoas, um desespero por ver Jesus transformando pessoas. Então comece agora, comece a dizer: Jesus, tem misericórdia de nós, dobra-nos nesta noite, dobra-nos nesta noite. Dobra-nos nesta noite, Jesus. Ah, Espírito Santo, nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Não há nada que nós podemos fazer sem Ti, Jesus. Nós não consideramos a Tua história apenas como uma história que pode ser bem contada. Nós sabemos que esta história é a nossa vida, é a nossa única esperança, o único lugar, o único farol que nós podemos olhar, podemos ver uma luz, é em Ti, Jesus. O Senhor é como um farol para aquele que está perdido no mar, que não sabe onde chegar. Tu és o único caminho, Jesus. Tu és a vida, Tu és a vida verdadeira, e nós clamamos por Ti nesta noite. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Leva-nos, Senhor, ao arrependimento da forma que nós temos carregado esse Evangelho. Leva-nos ao arrependimento, Jesus. Nós não queremos manter a nossa religião, nós não queremos simplesmente mantermos neste lugar confortável. Nós estamos incomodados, Jesus, porque nós queremos ver pessoas chegando neste lugar, nós queremos ver pessoas sendo batizadas, nós queremos ver pessoas recebendo o milagre da conversão, do arrependimento, mudando de vida. Nós queremos ver de novo, Jesus. Sopra sobre nós, faz mais uma vez. Há um clamor dentro de nós. Nós não aceitamos este lugar de conforto. Tira-nos deste lugar de conforto, Jesus. Levanta-nos às madrugadas, desperta-nos nas madrugadas. Faz de novo, Jesus. Levante um clamor, levante uma necessidade, que comece pela oração, que comece por corações que estão clamando, que estão inconformados com viver esta vida, encerrá-la, Senhor meu Deus, muito bem casado, com posses e um lugar confortável, com uma aposentadoria. Não, Jesus, nós não nos conformamos com isso. Nós queremos ser gastos como uma vela por um fogo santo do Senhor. Nós queremos ser consumidos como uma vela pelo fogo santo do Senhor. Nós queremos chorar por pessoas, queremos ver Jesus fazendo de novo na nossa geração.
Ah, Espírito Santo de Deus. Vamos, levante um clamor. Levante um clamor. Comece a chorar por pessoas. Comece a lembrar de pessoas que você conhece, que você dá risada no seu dia a dia, mas você sabe que ela está indo para um caminho de morte. Você sabe que ela está a destino de uma perdição eterna, de um fogo eterno. Clame por essas vidas. Espírito Santo, faça-nos sentir a dor do coração de Deus, por pessoas que estão sendo enganadas. Nós não nos conformamos em ver Satanás reinar sobre esta terra. Nós queremos o governo desta terra. Nós queremos ver pessoas rendidas a Ti. Ah, Jesus!